Na cidade de Santos, existem cerca de 100 edifícios construídos entre 1950 e 1975 que atualmente apresentaram inclinações que podem chegar a valores superiores a 2 graus. Quando dois prédios estão próximos, o bulbo de pressões dos dois prédios eles se superpõem, criando recalques maiores nos lados dos prédios, o que leva à inclinação deles. O primeiro prédio que foi reaprumado foi o Núncio Malzone, Bloco A. Ele foi reaprumado em 2001 e agora, 10 anos depois, nós estamos reaprumando o Bloco B. O Bloco B, por exemplo, ele tem uma sombra de 1,70 m no sentido transversal. E uma sombra de 34 centímetros no sentido longitudinal. E, evidentemente, isso aí causa uma série de incômodos, desconforto para o pessoal que mora. Sem contar o fato de que a desvalorização do prédio é muito grande. Cada prédio tem um limite de inclinação. E o que depende muito dos detalhes das características das estruturas. Há prédios que podem inclinar mais, prédios que podem inclinar menos. O método de reaprumo depende muito, fundamentalmente, do tipo de estrutura da edificação. Algumas pessoas têm dito que apenas ter anunciado que o prédio vai reaprumar tem feito valorizar 50% o valor dos apartamentos. Portanto, não se trata somente de um problema de engenharia, mas um problema também de mercado. Os prédios inclinados estão apoiados em sapatas interligadas com vigas de rigidez, assentes na camada superficial de areia compacta de aproximadamente 10 metros de espessura. Sotoposta a esta camada, ocorre uma espessa camada de sedimentos marinhos muito deformada. Uma pesquisa realizada pela professora doutora Heloísa Helena Silva Gonçalves mostrou que os prédios continuam em processo de recalque por adensamento secundário, com valores variando entre 0,5 e 1,5 centímetro ao ano. Por essa razão, para que o reaprumo seja permanente, devem ser implantadas novas fundações. No caso particular do Bloco B do edifício Núncio Malzone, há 10 anos atrás foram implantadas novas fundações por meio de estacas raiz de 55 metros de comprimento. Pretendia-se executar vigas de transição para transferir a carga dos pilares para as novas fundações. Passados 10 anos, devido à presença das estacas, as leituras de recalque indicaram estabilização dos recalques diferenciais. Assim, o método de reaprumo utilizado é o descrito a seguir. A primeira fase da obra consiste na demolição das paredes do térreo por 2 razões. A primeira é expor a estrutura para verificar alguma necessidade de reforço. A outra é dotar as utilidades, água, esgoto, energia, telefonia, de flexíveis para que continuem operando enquanto o prédio se movimenta. Assim, os moradores continuam ocupando os apartamentos durante todo o processo de reaprumo. O processo em si, ele é relativamente simples. Trata-se de implantar 2 consolos nos pilares, em cada um dos pilares, consolos esses que vão servir para aplicação dos macacos auxiliares. Esses macacos auxiliares são macacos menores, que são colocados em carga, aplicadas nesses consolos, ou aplicadas nos pilares através desses consolos, de modo a manter o deslocamento nulo do pilar.
Então nós calculamos as cargas e implantamos essas cargas em cada macaco auxiliar, de modo que, estando a carga do macaco passando pelo consolo e pelo macaco auxiliar, eu possa cortar o pilar. Após esse corte do pilar, o que se faz é colocar o macaco como se fosse a extensão do pilar, né? Então fica o pilar apoiado nesse macaco e, em princípio, nós não precisamos mais dos macacos laterais, porque a carga está passando através desses macacos. Quando estão todos os macacos principais colocados em todos os pilares, procede-se então ao macaqueamento. Essa operação de macaqueamento, ela é estudada de modo a não provocar recalques diferenciais de distorção no edifício. Logicamente que os recalques diferenciais de corpo rígido têm que ser admitidos, porque é isso que nós estamos fazendo, é reduzindo a inclinação como um todo. Então, toda a operação, ela pretende não ultrapassar ou não variar muito a carga que está no pilar, para que não hajam distorções que possam levar a trincas importantes na estrutura. Então, durante essa operação de macaqueamento, o que é feito? É feito o levantamento com o aumento do êmbolo dos macacos até que se esgote o curso do macaco. Nós colocamos de novo os macacos auxiliares, chamamos a carga de novo para os macacos auxiliares, recolhemos o pistão do macaco e colocamos chapa metálica. E assim chega-se até o que se deseja, que é obter o nivelamento do prédio.
Depois dessa operação, existe uma parte também delicada, que é quando nós vamos remover os macacos principais. Toda a estrutura vai ficar com os macacos laterais. O pilar, ele é refeito em duas fases. Na primeira fase, nós simplesmente substituímos o macaco principal por um pedaço de pilar de concreto armado. Nós colocamos uma gaiola de ferro e fazemos uma concretagem que, ao fim de um dia, já tem a resistência necessária. Fazendo essa recuperação alternadamente pelos pilares e na velocidade com que a gente pode concretar, né? Ao final, nós podemos ter tirado todos os macacos principais, ficarmos todos os pilares sobre esses novos blocos que substituem os macacos principais, e aí se passa a fase final de recuperação dos pilares, que é a remoção dos consolos. Porque aí, como o bloco que substitui o macaco principal já está pronto, curado, resistente, nós podemos quebrar os consolos. Sacando esses consolos, no lugar deles, nós vamos colocar uma ferragem que vai dar traspasse com a ferragem do pilar e vai ficar ancorada na fundação. Aí, então, concretamos esse novo colarinho do pilar e daremos o trabalho por encerrado.